Mais uma vez, paz seja convosco. Estamos estudando o livro de Gálatas. Agora não é hora de espinhas e nada mais. Amém. É coisas que a gente ia ver aqui da frente. Nós estudamos até a semana retrasada Gálatas capítulo 1, do 1 ao 5. Nós iniciamos na semana passada do 6 ao 10. E nós iniciamos falando que em todas as epístolas o apóstolo Paulo, depois de saudar os seus leitores, ele continua orando por eles, agradecendo a Deus por eles. Mas no caso de Gálatas, Paulo expressa a admiração diante da inconstância e a instabilidade dos Gálatas. E ele queixa-se muito desses falsos mestres que vêm trazer um entendimento errôneo das Escrituras. Lemos Gálatas capítulo... Vamos ler Gálatas. Abre aí. Vamos ler do 1 ao 10. Gálatas capítulo 1. Os homens que quiserem, dá licença, os homens que quiserem usar a pia do banheiro também, estão à vontade, viu? E se for no banheiro e não quiser usar, usa do mesmo jeito, tá? Gálatas capítulo 1, verso 1 ao 10. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que valendo que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema é maldito. E na semana passada nós falamos que essa inconstância parte de uma palavra grega que significa transferir a fidelidade. E nós fizemos a referência à troca de exército. Você está no exército, você vê que ele está perdendo, ou você não concorda com uma direção dele, você muda para o exército inimigo. Falamos que tudo é de graça, nada é devido aos esforços, e o cerne da carta de Gálatas é que os homens eles estavam adicionando algo além da graça de Deus. Então não é só a graça, precisa de mais alguma coisa. E é o que o apóstolo Paulo estava batendo em cima. Ele era contra um evangelho de obras. As obras existem, mas as obras existem como consequência da nossa salvação e não para que nós sejamos salvos. Falamos sobre o termo judaizante, que eram cristãos, judeus novos convertidos, e que esses judeus eles queriam trazer os ensinamentos do judaísmo para o cristianismo, para fazer um sincretismo ou uma mistura. Para eles era preciso que Moisés, ou os homens que ali assim procediam, eles completassem o que Cristo havia iniciado, e isso é uma abominação. Gálatas capítulo 1, verso 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O motivo por que os gálatas convertidos estavam se afastando de Deus, que os chamara na graça, era claro, há alguns que vos perturbam. Então aqueles homens que haviam aprendido o evangelho verdadeiro, aparentemente não tinham o evangelho deles sedimentado no seu coração. Como que algo no seu coração muda quando aquilo não está sedimentado, não está cimentado no teu coração? Porque se tiver, a pessoa pode falar e não acontece nada. E se tinha uma palavra de engano no seu coração? Deus fala e quebra.
Mas a ação humana em algo que é sedimentado, ela não tem poder. Mas se o cimento está meio mole, o que acontece é que você é moldado na forma que quer. Você coloca a mão no cimento mole, você já deve ter feito isso como criança, coloca a mão, coloca o pé lá, você deixa a sua marca, escreve seu nome. Mas se o cimento está duro, você não consegue. Homem com homem não consegue mudança se você está sedimentado. Se o homem tem um coração duro e Deus age, aí ele quebra o coração. São duas situações. Os homens na igreja da Galácia receberam o evangelho, mas ficou algo superficial, algo que eu falei para vocês que é que nem o verniz da mesa. Parece que a madeira é dessa cor, mas se você pegar um estilete e dar uma raspadinha aqui, você vai ver que a madeira não é tão escura assim. O nosso evangelho muitas vezes é dessa maneira. Os evangelhos dos Gálatas eram assim. Então aparece um grupo de pessoas e começam a falar uma coisa parecida. E aí eles falam, não é que pode ser mesmo? Será que não é? O motivo por que os Gálatas convertidos estavam se afastando de Deus, que os chamara na graça, era claro: há alguns que vos perturbam. O verbo grego para perturbar significa sacudir, agitar. As congregações da Galácia haviam sido atacadas pelos falsos mestres em um estado de confusão intelectual de um lado e facções de luta do outro. As pessoas elas começam a apresentar um evangelho com termos diferenciados, com filosofias, que é o que acontece hoje. A pessoa vem e fala assim, olha, agora tem uma técnica nova, coaching. A pessoa fala, o que é isso? Só por ser inglês já chama a atenção da pessoa. Não, eu vou te ensinar, eu vou te treinar, porque coach quer dizer treinador. Então eu vou te treinar como você lidar com essas situações. Você pega a palavra de Deus e deixa na igreja. Mas quando você trata com situações seculares, vamos usar o coaching. É algo que foi implantado mais ou menos na década de 60, 70, em que veio o conceito de o médico cuida do corpo, o psicólogo cuida da alma e o espírito quem cuida é o pastor. Não poderia haver uma mentira maior do que essa. Sendo que todo o conceito de cura ele nasce dentro do cristianismo da palavra de Deus. Você vê as coisas nascendo, você vê o conceito do direito, você vê o conceito da situação civil, de relacionamentos, tudo nasce dentro não do cristianismo, dentro da palavra de Deus. É claro que a medicina ela está aí para ser usada, é lógico, tá? Não é para você se abster, entrar num muro, num monte, numa caverna, não vou mais, não é isso. Mas você tem que entender que a grande maioria das coisas ela procede do quê? De dificuldades pecaminosas, em que a pessoa ela não trata. O Sebastião estava falando a situação, por exemplo, dos manicômios, em que muitas das pessoas que estão lá elas têm algum tipo de distúrbio emocional, é medicada, rotulada como alguém com um certo problema, e aí pega a pessoa e isola. Não sei como lidar, eu isolo. Eu nunca tinha ouvido nesse seminário que a gente teve esse fim de semana, o pastor falou que tem dentro lá do DSM, que é o Manual da Saúde, transtorno desconhecido. É a mesma coisa daquele ao Deus desconhecido, que o apóstolo Paulo vai subindo indo lá para discutir com os gregos, e aí tem o Deus do mar, o Deus da chuva, o Deus do raio, o Deus disso, o Deus daquilo, e aí tem um Deus desconhecido. Eu falei assim, vamos adorar um Deus desconhecido também, porque se a gente esqueceu de algum, a gente não escapa, né? Olha, é esse Deus. Então tem toda sorte de transtornos que as pessoas criam, e tem um outro, se eu não conseguir encaixar você em qualquer desses transtornos, você está no transtorno desconhecido, ou seja, fecha o leque. Pastor, mas nessa questão de que você compara com Paulo, é que eles estavam realmente adorando ao Deus vivo. Eles quem? Não, de jeito nenhum. O texto pegou essa ponte para evangelizar ele. Para evangelizar, mas ele não fala que é o Deus. Ele fala assim, olha, eu pegando esse Deus desconhecido para vocês, e não aquele altar que estava lá. Ele faz uma referência simplesmente para as pessoas entenderem. Mas não quer dizer que aqueles homens estavam adorando a Deus. Eles estavam adorando a um Deus que eles deram um nome desconhecido. E ele fala... Ele pegou a ponte
ponte disso. Tudo bem, uma ponte é uma coisa, outra coisa é você falar que eles estavam adorando ao Deus verdadeiro. Não estavam. Esse Deus que vocês chamam de desconhecido, porque vocês não conhecem ele, esse é o que eu adoro. E eu vou falar sobre ele. As congregações dos Gálatas estavam em estado de confusão por causa desses falsos mestres. Esta perturbação era causada por uma falsa doutrina. Os judaizantes estavam tentando perverter ou distorcer o evangelho. Não é algo que você fala, isso está errado. Eu falo assim, não é bem assim. Não é bem assim. Interessante. Estava conversando com o Sebastião. Um pastor amigo, um pastor conhecido me chamou para conversar. E aí eu fui, atendi o recado dele, fui lá conversar com ele. Agora a conversa que está lá é, o pastor Paulo foi convidado para ir para a igreja de lá. É bem diferente, não é não? Uma coisa é a pessoa me chamar para conversar, para bater um papo. Outra coisa é a pessoa falar assim, pastor Paulo, você não quer vir para essa denominação? É bem diferente. O ser humano, ele tem essa facilidade de fazer o quê? Ó, torcer. Não é, Sabá? Como é que é? Ó, torcer. O Sebastião estava conversando com ele deu um exemplo bem legal. Jesus fala A, aí os caras correm lá para os judeus e fazem o quê? A e meio, quase B, ó. Ah, então se ele está falando, a gente tem que fazer o quê com ele? Matar. As pessoas, elas distorcem. Porque uma coisa eu falo assim, olha, é errado isso. Uma coisa eu chegar e falar assim, ó, o relacionamento entre homem e mulher está errado. E a outra coisa é falar, o relacionamento entre homem e mulher é um, homem e homem é outro, e mulher é outro. Todos eles são válidos. Todas as formas de amar. Se a pessoa vem e fala assim, ó, homem e mulher não podem ficar juntos no relacionamento, é muito mais agressivo. Por isso que a pessoa faz o quê? Ó, distorce. Não entendi, né? O que você não entendeu? Por que você não entendeu? Final, porque o certo é homem e mulher. Exatamente. E agora as aberrações pra gente é uma coisa... É muito mais agressivo, Menízia, eu chegar para você e falar que não é que homem e mulher tá errado. Eu digo que homem e mulher tá certo, mas também homem com homem tá certo e mulher com mulher tá certo. Todas as formas de amar tá tudo certo. Então não agride. Gente, é aberração. Tudo bem, mas para a sociedade não agride. Agora, se eles viessem, a bandeira GLBT, YZ, KYW, viesse, porque todo dia tem uma letra nova, entendeu? Viesse e falasse assim, homem e mulher não podem ficar juntos porque é uma aberração. Aí a sociedade se levanta. Então, o que eles preferem fazer? Distorcer o conceito do amor do que mudar o conceito do amor. Quando você muda o conceito, as pessoas se agridem, se sentem agredidas. Cara, eu entendi. As pessoas de fora se agridem com o nosso comportamento porque elas se sentem aflitas com o nosso comportamento. Então elas tentam... Eu estou falando de sociedade, eu não estou falando do nosso contexto de igreja. Não, então, as pessoas de fora veem o nosso padrão, então elas distorcem para se sentir acomodadas Claro. com a verdade delas. Sim. Mas se elas dissessem que homem e mulher não podem ficar juntos, não só os cristãos se levantariam. Há muitos homens e mulheres de bem, digamos assim, que iriam se levantar contra. Mas como não afeta eles, eles deixam passar. Não podemos modificar. Esta perturbação era causada por falsa doutrina. Essa perturbação era causada por falsa doutrina. Os judaizantes estavam tentando perverter ou distorcer o evangelho. Não podemos modificar ou fazer acréscimos ao evangelho sem que alteremos radicalmente a sua mensagem. Você não pode inserir uma vírgula, mudar uma palavra, porque se você faz isso, você muda o sentido do texto. Uma vírgula muda todo o sentido do texto. Você vai falar uma frase com uma vírgula numa posição, você está agredindo a pessoa. Você tira aquela vírgula, coloca a pessoa, você está elogiando a pessoa. E o evangelho funciona dessa maneira, é uma mensagem. Eu não posso pegar um texto de qualquer parte das escrituras e eu ter a minha interpretação, que é o que as pessoas fazem.
Então eu leio esse texto e eu dou o entendimento que eu quero, não. É o entendimento que as Escrituras estão dando. Eu não tenho essa liberdade de falar o que eu acho. Eu estou sendo o quê? Um canal de alguma coisa que já está escrita. Porque eu tenho a minha obrigação, entender o que está escrito. Por isso que a pregação expositiva que eu tento fazer aqui, é exatamente essa. Explicar para você o que está sendo escrito nas Escrituras, e não o que você quer ouvir. É o que as Escrituras estão falando. Aí às vezes pode parecer, o pastor Paulo está me dando um recado, eu não estou seguindo a sequência. Não tem o que fazer. O texto está aqui, está escrito. Se você se esmerar e for buscar um entendimento, pegar bons comentários bíblicos, você vai ver que eu não estou agredindo você. A palavra está dizendo isso. Não sou eu. E eu não escolhi um texto aleatório. É muito mais fácil eu agredir você, dar um recado de púlpito, através de outra forma de pregação, do que dessa forma. Porque eu vou lá, pera um pouquinho. Rebeldia. Aqui fala de rebeldia. Olha, Deus me deu essa palavra. Aí você fala, poxa, está me atacando. Não podemos modificar ou fazer acréscimos ao Evangelho sem que alteremos radicalmente a sua mensagem. Assim, as duas características principais dos falsos mestres eram que eles estavam perturbando a igreja. Isso é uma característica. Quando você vê, se você estiver em uma outra igreja e você vê que ela está tranquila e você viu que ela começou a ficar agitada, é porque alguém trouxe algo diferente. Porque se as pessoas elas estão numa condição calma, é porque não há diferença de discurso. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, não. A perturbação, às vezes, ela é boa. Para mim, ela foi ótima. Eu acreditava numa coisa que era errada. Aquilo veio perturbar a minha vida. Mas entenda que quando perturba você e gera mudança em você, as pessoas que estão à sua volta são afetadas. Mas nesse caso, aqueles homens estavam perturbando de uma maneira errada. As duas características são que eles estavam perturbando, e aí vem o ônus, aí vem o prejuízo. Eles estavam alterando a mensagem do Evangelho. Quando a pessoa altera a mensagem do Evangelho, aí ela está errada. Existe isso de monte. Eu estava até... Hã? Desde sempre que a gente vai olhar Sempre. para a história, sempre teve aqueles que quiseram tomar o lugar, apóstolo, né? Então, assim, é uma... Pastor, ele está fazendo isso, não é por maldade. Lógico que é. O ser humano no seu cerne é maldoso. Se você não entende que o seu coração ele é totalmente contaminado e pervertido, você pode achar que a pessoa está fazendo sem querer, ela está fazendo porque ela quer. Como as ações que você faz, o outro faz. Estava ontem conversando com um pastor, e eu falei assim, olha, não sei o que, o pastor está de férias, o outro está de férias, você vai sair de férias também? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não recebo da igreja, eu posso tirar férias o ano inteiro. Onde está o coração? Aí você fala, não, estava brincando. Brincando? Brincando nada. Brincando nada. Entendeu? Brincando nada. Então as pessoas elas são pegas no seu coração nesses momentos. Explode, estava brincando, estava nada. Peça perdão. Peça perdão. E continua caminhando, mas você tem que reconhecer que você estava errado. O reconhecimento da miserabilidade nossa é o padrão principal do nosso arrependimento. Você cometeu um erro, por mais obtuso que seja, eu estava errado. Pastor, então não se pode brincar? Hã? Então não se pode brincar. Depende, querida. Eu chego, olho para você e falo assim, poxa, Edilene, você está parecendo não sei o que, de uma forma jocosa com você. Aí você fica meio triste, fala, não, Edilene, eu estava brincando. Não estava brincando. O meu coração está achando isso e está falando. O contexto de brincadeira, a gente tem que tomar muito cuidado. O que é uma brincadeira e o que não é uma brincadeira? O que é que você está querendo dizer nas entrelinhas e o que você não está querendo dizer nas entrelinhas? Cuidado, tem que tomar muito cuidado no discernimento. A brincadeira, o contexto de brincadeira é muito mais de você brincar. Eu vou sentar com você e vou brincar com um carrinho. E não no sentido de falar coisas depreciativas a respeito das pessoas. Depreciativo. Mas a maioria são. Sim, Me dê um exemplo. A gente fala coisas. Me dê exemplo. Brincadeira. Por exemplo. Bom, não está me ocorrendo agora um exemplo. Então pensa. Eu brinco muito. Mas eu também brinco. Nem sempre o que eu estou, as brincadeiras que eu faço, como aí no caso do pastor. Talvez eu fizesse uma brincadeira assim, mas não com o propósito de... O coração do ser humano... A igreja... O coração do ser humano é o quê? Pecaminoso.
Então tudo procede de onde? Do coração. Se tudo que você fala procede de um coração pecaminoso, é o quê? Pecaminoso. Então tira logo o coração, pastor. Ué, isso aí a gente não existe. É o centro da emoção humana. A gente tem que aprender a trabalhar com ele e não tirar ele. É que nem a parábola do joio e trigo. Os dois foram semeados. Aí o cara fala, vamos tirar o joio? Não tira o joio, porque senão você tira o trigo bom também. Nós temos que ouvir essas coisas e começar a olhar para os nossos corações. Qual é a motivação para? É essa situação que foi falada. Para mim foi clara. Para mim já não foi. Para mim foi clara. Eu estava no contexto da situação e ouvia pelo negócio. Foi claro. O que eu estou falando assim, por eu ser uma pessoa que brinco muito, eu poderia... Você não brinca mais do que eu. Eu brinco mais do que você. Entendeu? Eu brinco ao limite. Lá em casa, a minha filha, eu apavoro ela. Entendeu? Eu brinco ao limite. E muitas das minhas brincadeiras, elas têm um cunho que procede do meu coração pecaminoso. E assim, tem brincadeira que é saudável, que não está comprometendo ninguém, e tem brincadeira que é sarcasmo, que você fala com ironia, na verdade, eu não sei como foi que Não. o pastor falou. Eu falei da menina. Eu falei da menina lá. Poxa, abriu as portas do inferno. Você acha que a pessoa falou isso por quê? Porque ela tem um padrão do que é certo, foi feito de maneira diferente, ela está atacando pedra, está julgando. Não tem brincadeira na história. Falou do coração. Assim, as duas características principais dos falsos mestres eram que eles perturbavam a igreja e alteravam o evangelho. Falsificar o evangelho resulta sempre em perturbação para a igreja, entendendo a igreja como um corpo de Cristo verdadeiro. Aqueles que são um corpo de Cristo verdadeiro, quando há uma perversão do evangelho, as pessoas elas se sentem incomodadas. Falsificar o evangelho resulta sempre em perturbação para a igreja. Inversamente, a única maneira de ser um bom membro da igreja é ser um bom adepto do evangelho. Como é que eu sou um bom cristão? Um seguidor do evangelho. Não há uma forma, não temos o estatuto da igreja, não importa o estatuto da igreja. Quando eu fui saído da igreja lá, onde eu congregava, presbiteriana, os presbíteros estavam lá, o pastor falou um monte de coisa, e aí duas pessoas se levantaram, Sebastião, para me defender, e o presbítero Jacó. E o Jacó falou assim, tudo bem que o estatuto diz isso, mas o que a Bíblia diz? Não importa o estatuto, então tudo bem. Então não tem o que fazer. A melhor forma de servir a igreja é crer no evangelho e pregá-lo. 1 Gálatas capítulo 1, verso 8, 9 e 10, vamos ler rapidamente novamente. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agora agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. A essa altura, a situação das igrejas da Galácia é evidente. Falsos mestres estavam distorcendo o evangelho, de modo que os convertidos estavam abandonando o verdadeiro evangelho por esse evangelho alternativo. Não é um novo evangelho, é um evangelho alternativo, em que eu introduzo coisas, tiro coisas, a cruz ela deixa de ser cruz para ser a estrela de Davi. Então o símbolo do cristianismo não é cruz, o símbolo do cristianismo é agora a estrela de Davi, porque é mais bonito, não representa dor. É algo que o pastor Paulo lá que era da nossa igreja, da Igreja Cruz de Cristo, ele fala, que as pessoas falam assim, esse pastor está falando que a igreja dele é a cruz de Cristo, Cristo já morreu, não tem mais nenhum sofrimento, é herege ele. E as pessoas olham assim, eu quero não sofrer, então eu não vou para lá. A primeira reação do apóstolo perante a mudança de comportamento daqueles homens é uma surpresa. Muitos evangelistas de gerações posteriores ficam igualmente admirados e assustados ao verem com que rapidez e prontidão os convertidos relaxam a sua firmeza para com o evangelho. É como se algo os fascinasse. Eu me espanto com muitas pessoas. Tem pessoas que sentam, são discipuladas, aprendem, caminham junto, e aí quando você vê a pessoa, ela vai para um lado totalmente diferente. Você fala, a pessoa não entendeu nada.
Tinha uma pessoa que congregava conosco, uma piedosa, nos ajudou bastante no começo. Aí um dia ela falou para mim assim, olha pastor, eu estou indo para uma igreja adventista. Eu falei, a pessoa não entendeu nada. Não entendeu nada. Está tirando o contexto da graça plena de Deus e aí insere uma doutrina de que tem que ser o sábado. Outros conceitos. Pessoas que estão andando com a gente e tal. Pastor, acabou o ciclo. Como é ciclo? É menstrual a coisa? O que é? Deus te deu uma decisão? Não, eu acho que acabou o ciclo. E as pessoas elas tomam outro rumo, outro ritmo, vão para outro lado. Parece que nunca ouviram o cristianismo. É como se alguém as enfeitiçasse. E isso é o que de fato acontece. O diabo perturba a igreja tanto através do erro quanto do pecado. Quando ele não consegue atrair os cristãos para o pecado, ele engana com falsas doutrinas. Ou ele arranca a pessoa para ir para uma religião alternativa ou uma igreja pseudo-cristã, que é pior do que uma igreja maligna. Porque na maligna você consegue ver as coisas, você consegue identificar as coisas muito mais claramente. Ainda bem que a Helena não viu vocês duas rindo, porque ela vai achar que é mó barato. Quando ele não consegue atrair os cristãos para o pecado, engana-os com falsas doutrinas. A segunda reação de Paulo é de indignação com os falsos mestres, sobre os quais ele enuncia uma solene maldição. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Essa palavra anátema ela é muito séria. No Antigo Testamento, a palavra anátema era usada para indicar um banimento divino, não humano. Não é você simplesmente mandar para fora da igreja. É como se a pessoa tivesse os laços com Deus rompidos. Pastor, o que ele não estava vendo? Não. Amém. É porque ela passa tão engraçadinha aqui. Assim, por isso que eu falei, ainda bem que a Helena não estava vendo. A segunda reação de Paulo é de indignação com os falsos mestres, sobre os quais ele enuncia uma solene maldição. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja maldito. Essa palavra indicava um banimento divino, a maldição de Deus sobre qualquer coisa ou pessoa que ele destinasse à destruição. E aí a palavra de Paulo não saiu do coração dele, mas saiu de uma direção divina de Deus. Porque nós entendemos que as escrituras, elas são total e completamente inspiradas pelo Senhor. Então o que Paulo falou, ele não falou dele, ele falou do coração do Senhor. E o interessante desse texto, pastor, assim, do meu ponto de vista, é que Paulo ele não passa a mão em cima, né? Para agradar o coração ou, né, da igreja, ou daqueles homens que estão perturbando a igreja, né? Ele é bem incisivo mesmo dentro da exaltação dele. Por quê? Porque ali, aquela igreja, a partir do momento que ele vê a igreja ele admira, com espanto, né, as pessoas terem essa mudança de cristandade, né? Porque eles estavam dentro do cristianismo e de repente chegou uma minoria que faz ele sair, né, do caminho que eles estavam caminhando. Então o que Paulo quis dizer através dessa mensagem, né? Para que ele não estava ali agradando homens. Perfeito. Né? Que é o que ele vai falar no versículo posterior. Ele não estava ali para agradar homens, mas para fazer a vontade de Deus. Que Deus estava colocando ele naquele lugar ali como... E o que era mais fácil? O que era mais fácil para Paulo? Para Paulo? Deixar rolar. As pessoas iam amá-lo. As pessoas iam falar assim, não, é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa compassiva. Você vê assim, você fala assim, é interessante você olhar para esses versos aí, do 6 até o 10, que a gente vê assim como tão atual, né? Mas desde hoje, quando Paulo pega ali e chama a igreja, a visão toda a igreja, né? Assim, deixa esses desejos do coração de vocês, deixa de adorar nessas festas folclóricas, que é exatamente o que acontece hoje. Então assim, ele está exaltando a igreja para chamar para Cristo. Festas folclóricas. Festa junina. Uma festa que tem como cunho adoração a Santo Antônio, São João, São Pedro. Quem está sendo adorado
Um morto, 2 mortos, 3 mortos. Aí você faz o quê? Vai lá e participa e fala: que lindo, que E maravilhoso. no estudo passado, o senhor falou sobre cristãos que, como é que é? Inclusivos. Mas assim, qual a motivação de estar ali? Satisfação da carne. Participação de um conjunto. Gostosas, né? Você pode ter- Mas é o que ela falou, a igreja inclusiva é essa. Além de ter no mundo, eu trago para dentro. Para quê? Para que os membros se sintam bem. Então, para que não haja um constrangimento do cristão lá fora participar de uma festa junina e alguém falar para ele que ele está errado, não vou trazer para a igreja. Está tudo certo. Tudo certo. E eles tinham Entendeu? pensado, tinham que as festas das ruas que eram muito comemoradas. Sim. Isso, né? E hoje nós temos essas festas. Aí você tem festa junina, Páscoa, Halloween e outras. E não tem problema, porque a gente tem que colocar as crianças, elas não podem, elas vão ficar traumatizadas. Qualquer hora você senta com a minha filha Luísa e pergunta quanto ela está traumatizada por não participar das festas juninas. Tá? O diabo perturba a igreja, tanto através do erro quanto do pecado. Quando ele não consegue atrair os cristãos para o pecado, engana-os com falsas doutrinas. No Antigo Testamento, a palavra anátema era usada para indicar banimento divino. Nós temos a história de Acã lá em Josué, que é semelhante a essa, em que as pessoas que pegassem aqueles elementos, instrumentos lá de Jericó, quando ele foi destruído, era maldito. Houve um banimento, tanto que eles foram mortos. Eu achei até, no meu entendimento, um juízo muito agressivo de Deus em relação a Acã, sua família, seus filhos, seus animais, todo mundo, seus servos. Mas Deus sabe todas as coisas. Como o julgamento não é meu, é de Deus. Assim, o apóstolo Paulo deseja que esses falsos mestres sejam colocados sob banimento, maldição ou anátema de Deus. Ele expressa o desejo que o juízo de Deus recaia sobre eles. 2 João, capítulo 1. Pedro, João. 2 João, capítulo 1, claro, só tem um. Versos 10 e 11. Por isso, se eu for aí... Não. 2 João, Esse é João. capítulo 10, versículo 10 e 11. Se alguém ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dei as boas-vindas, porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Duro, hein? Duro, hein? Se alguém vem apresentar um novo evangelho para você, não é que você não pode receber, pastor, então agora eu não vou mais receber meu amigo que é espírita, não é isso. Mas se a pessoa ela vem querer trazer para você um evangelho diferente do que é o evangelho de Cristo, o apóstolo João fala, nem dá boas-vindas pro cara, nem compreender, é uma decisão agressiva, não aceita que a pessoa continue falando. Por quê? Se o seu cristianismo ele não for alicerçado, o que acontece? Ele se perturba. A pessoa ela vem com uma facilidade de discurso, uma capacidade que ele estudou naquele tema e que você não está capaz. Aí você abre a oportunidade da pessoa falar com você, ela te dobra. O testemunho de Jeová vai lá, bate na tua porta. Posso falar um pouquinho com você? Eu quero falar para você do texto tal, normalmente é Antigo Testamento. Eu quero falar do texto de Isaías. Você fala, o cara vai falar de Isaías, é bíblico, eu vou atender ele. Aí ele começa a mostrar para você uma outra forma de enxergar. Aí sua cabeça fala assim, será que está certo o que ele está falando? Pronto. Já criou a dúvida no seu coração. É nesse sentido que o apóstolo fala. Por isso que essas discussões, esses debates, vamos juntar uma pessoa da Umbanda, uma do Candomblé, vamos juntar uma pessoa do Seixonoye, uma pessoa do muçulmano, um cristão, um padre. Você coloca todo mundo no painel e começa aquele tiroteio. Aquilo não vale nada. Só gera confusão. E quando a gente assiste, pior ainda. Porque a pessoa ela começa a trazer um conceito que você não domina. E por não dominar, o que acontece? Aquele espaço que está vazio, ele é preenchido por uma coisa errada. É melhor deixar vazio do que preencher com uma coisa errada. O que temos a dizer acerca desse anátema
Devemos esquecê-lo como se fosse apenas o resultado de uma explosão de ira? A pessoa falou o que quer. Não, vamos deixar para lá. Devemos rejeitá-lo como se fosse produto de um sentimento incoerente com o Espírito de Cristo e indigno do Evangelho de Cristo? Eu só rejeito. Não falo nada, rejeito. Devemos explicá-lo como sendo palavra de um homem que era fruto da sua época e não conhecia outra forma de expressão? Ou devemos fazer como João falou? Nem ouço. Algo muito pior. A maldição do apóstolo, ou a maldição de Deus que ele invoca, é de âmbito universal. Ela repousa sobre todo e qualquer mestre que distorça a essência do evangelho e que propague tal distorção. Não há exceção. Se a pessoa fala alguma coisa que é contra o cristianismo, anátema, maldito. Então a gente não deve ouvir já ir embora, ou a gente pode tentar ser um instrumento de Deus na vida da pessoa até naquele momento e tentar convencê-la do que ela É muito ímpar, Menise, é muito ímpar isso aí. É muito ímpar. Em regra, sai fora. Em regra, sai fora. É como se fosse uma coisa bem egoísta, do tipo, a menos que você domine muito bem o assunto. Se a fé esteja muito bem alicerçada, você esteja muito bem espiritualmente, mas em regra traz confusão. Porque quando você traz um elemento que você desconhece, ou uma vertente que você não entende, gera dúvida no teu coração. E aí, a primeira coisa que você vai fazer, você vai gastar tempo numa coisa que já estava resolvida no seu coração, e aí você começa a gastar tempo naquilo, você gasta energia, será que é, será que não é, será que eu posso, será que eu não posso, será que é besteira, será que não é, vai aparecer uma situação como essa na sua vida, e aí você vai optar pelo quê? Pelo seu coração, que é normalmente o que? A pessoa vendeu. Aí você começa a distorcer, e aí o cristianismo, ele é como um prédio muito bem fundamentado, mas se você começa a minar os alicerces, quando rui tudo. Cai tudo, não tem como você pensar que você dá para você andar de um jeito e do outro, não. Ou você anda segundo o evangelho ou você não anda, não tem como. E aí esses discursos são muito complicados. Por isso que eu falo, cuidado do livro que você lê. Não, mas o autor, cuidado do livro que você lê. Cuidado com essas postagens de Facebook, de YouTube. Cuidado com os vídeos que você vê e ouve. E não é que eu quero cercear a sua liberdade, eu quero direcionar você para uma coisa saudável. Porque se você começa a ler um livro numa linha que não é, vai gerar confusão. Essas pessoas que começam a pular de igreja para igreja, hoje eu vou aqui na presbiteriana, amanhã eu vou na batista, amanhã eu vou na assembleia, aí depois eu vou numa, vou noutra, é uma salada de coisas. E a pessoa ela não vai saber o que é o certo, não consegue estabelecer. Porque o coração ele sempre vai ser atraído por quê? O que agrada. E é muito legal, você vai na igreja X, nossa, que coral lindo e maravilhoso, na minha não tem. Aí você fala, essa igreja é boa, por que a minha não tem? Aí você vai numa outra, olha, teve uma palestra assim assado sobre um tema, na minha não tem. Ah lá, mas você não consegue observar os detalhes, porque você só vai observar andando junto, caminhando a primeira milha, caminhando a segunda milha, comendo 1 quilo de sal. É isso que vai fazer você descobrir se a igreja ela é bíblica ou não é bíblica. Esse monte de visita para um lado e para o outro não é saudável. Ah, eu vou aqui, eu vou lá, agora eu vou aqui, eu vou lá, eu vou na presbiteriana, eu vou aqui, eu vou no seu... Não faz bem, gera confusão no coração. Não, pastor, mas essa questão como você estava falando, Deus vai, já fundamentado na palavra, você vai tendo um discernimento, que se você visitar outra igreja, o ouvido estranha, que alguma coisa, você consegue perceber que no meio de toda aquela palavra teve alguma frase que não coincidiu. Tudo bem, concordo com você. E as que você não discerniu? Que você ouviu e entrou no seu coração e que vão gerar confusão? Você pode ter certeza que tem. Em especial porque a cultura cristã é não ler a Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia. Se eu pegar agora o devocional, o programa de leitura da Bíblia que eu passei em janeiro para ler, em que nós estamos aonde? Reis? Salmos, nós estamos em Salmos. Quantos estão em Salmos? Quantos ainda estão no Pentateuco? Você entende que a pessoa nunca leu a Bíblia, não lê a Bíblia, vai ouvir uma doutrina estranha, o que acontece? O coração não está alicerçado em nada. A maioria das pessoas que estão aqui não leram a Bíblia de capa a capa, então não conhecem. Como é que vai ser alicerçado em alguma coisa?
E quem disse que a primeira leitura vai te dar alicerce de alguma coisa? As pessoas não leem. Então é muito mais fácil você confiar no que eu falo e não gastar tempo vendo se o que eu falei é verdadeiro, do que você realmente estudar. Então eu prefiro pegar uma coisa pronta. É muito mais simples. Mas faz parte do obediência selecionando as Mas você tem que selecionar as escolhas a partir do entendimento que você tem do estudo das Escrituras. Qual que é o filtro? E se a pessoa não leu a Bíblia? Como que Shirley vai dizer o que Paulo falou é certo ou errado se a Shirley não lê a Bíblia? Eu sei que você lê. Giene veio falar, você está fazendo um estudo de Gálatas. E o que eu fiz? Eu vou lá olhar um estudo. Você está fazendo um estudo de Gálatas e eu fui fazer um estudo paralelo. Quantos de vocês leram Gálatas na semana passada? Quantos realmente estão acompanhando o livro de Gálatas fora da igreja? Será que o pastor Paulo está fazendo, falando isso é certo? É obrigação sua fazer isso, porque é a sua saúde espiritual que está em jogo. Seja aqui, em qualquer lugar. Não é simplesmente me dá, e você vai comendo aquilo ali, no meio da coisa boa vem a coisa. Eu peguei um plano de leitura da Bíblia e passei em janeiro. Você achou tempo para tudo, menos para ler a Bíblia. Aí você vem falar para mim que você está alicerçado no Evangelho? Não está, não. Você não leu? Você nem chegou no Evangelho? Como é que você está alicerçado no Evangelho? Entende? Então, o engano ele é muito mais fácil para as pessoas que não querem ler a Bíblia. Aí eu posso falar qualquer coisa. Agora, a partir de amanhã, Deus está dizendo que todo mundo tem que vir de branco. Gente, se eu fizer isso, você pode ter certeza que 70% do nosso povo é mãe de branco. Por quê? Porque eu falei. É como se eu fosse ungido especial, mais santo que vocês. Senhor, em nome de Jesus. Com os Gálatas, muitas vezes nós somos levados por ensinos errados. Quantas vezes, Pai, nós, por preguiça, nós deixamos de atestar ou contestar aquilo que tem sido ensinado. Recebemos, Pai, muitas vezes pratos de alimentos podres e os recebemos, Pai, como grandes manjares. Que nós possamos, Pai, aprender através das Escrituras, filtrar tudo que nós ouvimos, tudo, Pai querido, que tem sido ensinado, e que nós possamos reter apenas aquilo que provém do Teu altar de graça. Nos dá um coração, Pai, diligente no estudo da Tua palavra, um coração faminto do ensinamento das Escrituras, Pai. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.